Amados irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão nessa noite. A minha oração e o meu desejo é que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite. Fala também, Senhor, ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento em que ouviremos a Tua palavra. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículos 2 a 4. Gálatas 5, de 2 a 4. Nós queremos dar continuidade à exposição deste livro tão maravilhoso, dessa carta tão abençoadora. Gálatas capítulo 5, de 2 a 4. Vou esperar você localizar o texto aí. Gálatas 5, de 2 a 4. Os irmãos estão observando que eu tenho diminuído um pouco o número de versículos que eu tenho feito a exposição. O meu objetivo dessa forma também é não me delongar tanto na exposição, ser mais objetivo e também dessa forma procurar detalhar com maior precisão os versículos que expomos a cada noite. Então peço aos irmãos que orem pelo pastor, que intercedam pelo pastor durante a pregação para que nós tenhamos bom êxito naquilo que pretendemos apresentar aos amados irmãos nessa noite, com o fim de que a igreja seja dessa forma edificada. Gálatas 5, de 2 a 4, a palavra do Senhor assim nos diz: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Meus amados irmãos, nós temos estudado a carta de Paulo aos Gálatas e temos mostrado aos amados irmãos que o objetivo de Paulo ao escrever essa carta era justamente combater uma heresia que estava sendo disseminada nas igrejas da região da Galácia. Essa heresia afirmava que era necessário, além de crer em Cristo, que aqueles então que abraçaram o Evangelho observassem três coisas. Primeiro, a questão de uma restrita dieta alimentar, nada de carne de porco e outras carnes também. Que estes deveriam também observar as festas do calendário judaico, tendo cuidado principalmente com a observância do sábado. Lembremos que há uma transição entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, os nossos pais guardavam o sétimo dia, mas com a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana, o domingo, passou a ser então o dia mais importante, e a igreja, então, ela de uma forma processual, ela foi deixando o sábado e guardando então o domingo, trazendo à sua memória o dia que Cristo Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E a terceira exigência que esses mestres impunham sobre os cristãos da Galácia é que esses também deveriam se circuncidar. Provavelmente a questão da circuncisão, meus amados irmãos, surgiu na região da Judéia, onde os primeiros cristãos que ali se converteram eram judeus e ainda estavam nessa transição entre a antiga e a nova aliança, e tinham esses então dificuldade de compreender essa transição e dificuldade de abandonar o antigo rito na qual eles foram educados e que fez parte da história do povo judeu, que era a circuncisão. Tanto é importante nós observarmos que em Atos capítulo 15, a primeira grande controvérsia que a igreja enfrenta, o concílio em Jerusalém se reuniu com os apóstolos, presbíteros e alguns outros líderes com o objetivo de analisar essa matéria. Alguns se apresentaram então e insistiam, não, de fato, há necessidade que a pessoa seja circuncidada para alcançar a salvação. Então a igreja se reuniu e resolveu então que não seria imposto sobre nenhum novo cristão a prática da circuncisão. Provavelmente essa carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia foi escrita antes do grande e primeiro concílio de
Jerusalém. Porque se de fato fosse escrito posteriormente, não haveria a necessidade de Paulo ser tão exaustivo, tão prolongado nesse argumento. Então nós datamos esta carta provavelmente antes do concílio de Jerusalém. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero destacar à luz desse texto que nós acabamos de ler, algumas lições preciosas. A primeira lição que me chama a atenção aqui nesse texto, meus queridos, é que a salvação pela lei anula a obra de Cristo. Vou repetir e, se você puder, anote isso. A salvação pela lei anula a obra de Cristo. Esse é o primeiro argumento que Paulo usa para combater esta heresia, para se opor aos seus debatedores. Vejam vocês, no versículo de número 2, quando Paulo diz o seguinte: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, que era a tese que eles insistiam, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo parece ser aqui radical do seu argumento, né? E de fato ele o é. Ele afirma aqui, meus amados irmãos, que a obra de Cristo ela é suficiente. Ela é plena. Ela não precisa de nenhum complemento. Ela não precisa de nenhum auxílio humano. A palavra do Senhor ela é muito clara quando ela nos diz em João 3,36 que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que estava aqui, amados irmãos, em ameaça, era o evangelho autêntico, o evangelho genuíno. Os irmãos da Galácia haviam recebido do próprio apóstolo Paulo a pregação do genuíno evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora eles estavam ao ponto de perverter a autenticidade, a veracidade da mensagem do evangelho que eles haviam recebido. O perigo era querer acrescentar algo à obra de Cristo. O perigo era oferecer um complemento à obra que o Senhor Jesus havia realizado. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que qualquer esforço da nossa parte ou qualquer tentativa nossa de completar ou de acrescentar algo à obra de Cristo Jesus, nós estamos anulando totalmente a obra de Cristo. Cristo não precisa dos nossos auxílios. Cristo não precisa da nossa ajuda. A sua obra ela é plena, ela é suficiente e ela é completa. Querer acrescentar algo mais é extremamente perigoso. Eu vos afirmo, amados irmãos, que provavelmente esses cristãos ali que estavam enredados por essa heresia, provavelmente eles tinham uma boa intenção. Eles talvez ali não tivessem uma má intenção. Eles queriam oferecer algo substancial, algo concreto, para que os cristãos pudessem se agarrar, no sentido de que, ao se agarrar àquilo que eles estavam fazendo, eles então poderiam se sentir salvos, seguros, portadores da vida eterna. O cristão ele caminha pela fé. E a fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Nós não enxergamos a obra de Cristo, mas pela fé nós cremos que ela é plena, completa e suficiente. Eu quero me dirigir a você nessa noite, que talvez até tomado por uma boa intenção, creia que você precisa fazer algo para alcançar a salvação. É muito comum a gente ouvir isso nas igrejas. Olha, pastor, eu estou buscando a minha salvação. Olha, pastor, eu estou me esforçando para alcançar a minha salvação. Olha, pastor, eu não perdi mais nenhum culto, porque eu estou com o objetivo de alcançar a minha salvação. Já ouviu uma declaração dessa? Pois é, essa pessoa está equivocada. E se você pensa assim, meu amado irmão, você está enganado. E não somente enganado, mas você está correndo o risco de anular toda a obra de Cristo. Cristo é tudo. Ele é pleno. Ele é suficiente. A nossa confiança, a nossa esperança deve estar depositada totalmente na obra que Cristo realizou por nós. Então,
primeiro argumento de Paulo contra os seus opositores é justamente esse. Olha, se vocês continuarem com essa insistência, se vocês crerem que a salvação é pelo cumprimento da lei, vocês estão anulando a obra de Cristo. E ele usa a seguinte expressão: Cristo de nada vos aproveitará. O segundo argumento que nós podemos destacar aqui, meus amados irmãos, no texto que nós acabamos de ler, é que a salvação, então, ela exige obediência total à lei. A salvação, ela exige obediência total à lei. Vejam vocês o versículo de número 3, onde eu vou fundamentar esse meu argumento aqui. Paulo diz o seguinte: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O argumento de Paulo é o seguinte: por que só a circuncisão é necessária para a salvação? Por que só abster-se de alguns alimentos é necessário para a salvação? Não tem a lei? Nós não recebemos do Senhor toda a lei? Então, se é assim que vocês pensam, creiamos então que o homem tem que cumprir toda a lei para que ele possa alcançar a salvação. E diante desse argumento, provavelmente também os opositores de Paulo se assustaram e até mesmo recuaram, porque eles estavam conscientes que era impossível um homem cumprir a totalidade da lei. Como Paulo ele está lidando com judeus que haviam se convertido ao cristianismo, nessa carta Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, se você puder, volte algumas páginas lá em Gálatas, capítulo 3 agora, o mesmo livro, mesma carta, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece, e olha aqui o destaque, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Em Gálatas 3,10, Paulo está citando Deuteronômio 27, 26, que ali esse texto mostra que o homem então deveria cumprir toda a lei. Vamos compreender algo aqui importante. Primeiro eu quero me reportar à obra de Cristo. O que Cristo fez por mim e por você? Ele fez aquilo que nós somos totalmente incapazes de fazer: obedecer à lei. Ele obedeceu plenamente à lei. Ele viveu entre nós sem jamais ter pecado. E por isso ele se tornou o nosso representante. Por isso ele tornou-se também o nosso substituto na cruz do Calvário, fazendo aquilo que eu e você somos incapazes de fazer. Ele obedeceu à lei. Por isso nós, quando olhamos para a cruz, no nosso coração nós fazemos a seguinte afirmação: eu creio em Cristo como sendo aquele que obedeceu toda a lei e que fez por mim aquilo que eu sou incapaz de fazer. O princípio estabelecido por Deus é este, de que o homem seria salvo se este obedecesse perfeitamente à lei. Porém, eu e você sabemos que somos incapazes de fazer isso, até pelo fato de nós já termos nascido manchados pelo pecado. Somente Cristo, o Deus encarnado, poderia fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. Então, o argumento de Paulo é justamente esse: mostrar então a esses opositores a tolice e a insensatez do seu argumento. Por que apenas algumas leis ou apenas uma lei é mais importante do que as outras? O que a própria lei diz? A lei não diz que devemos então cumprir toda a lei para ser salvos? Então Paulo diz: cumpram toda a lei, obedeçam à plenitude da lei. E aí então, de frente com este argumento, provavelmente os opositores de Paulo recuam, porque eles também eram plenamente conscientes que jamais poderiam obedecer à lei na sua totalidade. Mais uma vez me dirijo a você, meu amado irmão, que está me assistindo nessa noite, e eu lhe chamo uma reflexão aqui. Insistir
que o homem é salvo por aquilo que ele faz é uma grande tolice, é uma imensa insensatez. Eu e você precisamos reconhecer, meus amados irmãos, que nós não somos salvos pelas obras. O nosso esforço, ele é totalmente inútil. Eu e você precisamos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, sabendo que somente Ele foi capaz de obedecer toda a lei de forma perfeita, de forma plena e completa. Talvez agora você, diante desse meu argumento, pense o seguinte: então, pastor, eu posso desobedecer a lei, eu posso viver no pecado, não tem problema nenhum isso? Não, jamais. O que eu e você precisamos entender, o que nos motiva a uma vida de santidade, a uma vida de pureza, não é alcançar a salvação. O que nos motiva a essa vida de santidade e pureza é porque nós já fomos alcançados, nós já fomos salvos e movidos por esse entendimento, movidos pelo amor que Cristo teve por nós, então nós nos dispomos a ter uma vida reta, de testemunho, de evangelização, para que o nome de Deus seja glorificado, não para que nós venhamos com isso receber qualquer tipo de aprovação, aplauso ou reconhecimento. Toda glória deve ser sempre, sempre dada, única e exclusivamente a Cristo Jesus, como sendo aquele que morreu na cruz e que fez por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer. Meu terceiro e último argumento, amados irmãos, está alicerçado no versículo de número 4. Ali nós aprendemos o seguinte: a salvação pela lei leva o homem à condenação. Vou repetir isso. A salvação pela lei leva o homem à condenação. Vejam vocês o versículo 4, por favor. Olhem os argumentos e as expressões usadas por Paulo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Amados irmãos, aqui nós nos deparamos com uma expressão que é controversa, podemos assim dizer, no meio reformado: cair da graça. Eu sei que outros segmentos, outras igrejas evangélicas tomam essa expressão no sentido de afirmar que o cristão ele pode cair da graça. Mas eu e você devemos nos lembrar que o restante das Escrituras nos mostra claramente que uma vez salvos para sempre. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Em João capítulo 10, nós encontramos a figura do pastor e das ovelhas, e o próprio Senhor Jesus diz que aqueles a quem o Pai lhe confiou estão em suas mãos, e porque estão em suas mãos, ninguém pode os arrebatar. O mesmo apóstolo João, ele escreve a primeira carta com o objetivo de trazer plena convicção e certeza aos seus ouvintes de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que o crente ele jamais perde a salvação. O que eu e você precisamos entender aqui é que Paulo está chamando a atenção dos seus leitores para a responsabilidade deles. E a responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. Aqueles irmãos ali, eles receberam o evangelho da verdade. Eles foram instruídos no caminho da verdade. Eles foram ensinados pelo próprio apóstolo Paulo com o evangelho autêntico e verdadeiro. Mas agora, diante dessa heresia, eles estavam rejeitando o evangelho da graça e agarrando-se ao evangelho da lei, um falso evangelho, o evangelho mentiroso. E é por isso que Paulo diz o seguinte: olha, se vocês rejeitarem o evangelho da graça, vocês estão se desligando de Cristo. E quando uma pessoa se desliga de Cristo, quando ela crê que ela é salva por aquilo que ela faz, quando ela crê
que ela é salva pela sua religiosidade, pela sua moralidade, pelo seu espírito de generosidade em contribuir com pessoas necessitadas. Pessoas que pensam assim mesmo dentro da igreja, infelizmente, estão desligadas de Cristo. Não estão sustentadas no Evangelho genuíno, o Evangelho da graça. E graça significa favor que nós não merecemos. Fomos salvos pela graça. Não porque merecemos, não porque havia em nós qualquer virtude, não porque fizemos algo digno de recebermos a salvação, não. Fomos salvos porque Deus nos amou antes da fundação do mundo e manifestou o seu grande amor por nós, por meio da morte e da ressurreição do seu Filho Jesus. Lembremos, meus amados irmãos, que no século XVI, um dos principais temas da reforma foi Solus Christus, ou somente Cristo. O homem, ele é salvo pela fé em Cristo Jesus. O homem, ele é salvo quando ele deposita a sua esperança somente em Cristo Jesus. Quero terminar a mensagem dessa noite recapitulando com os amados irmãos aquilo que nós estudamos e aprendemos do Senhor. Primeiro, eu e você aprendemos nessa noite que para alguém ser salvo é necessário que esta pessoa cumpra perfeitamente a lei de Deus. E eu e você sabemos que é impossível cumprirmos perfeitamente a lei de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele estende essa questão quando ele afirma que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, ele já pecou. Quando uma pessoa no seu coração deseja o mal de uma outra pessoa, ele já pecou. Nós não precisamos consumar o ato, mas pensar e desejar. Já está explícito ali também o nosso pecado e a nossa iniquidade. Então, portanto, diante dessa verdade e também do fato de nós já termos nascido manchados pelo pecado, é impossível que sejamos salvos. Segunda verdade que nós aprendemos: acrescentar qualquer outra coisa ao Evangelho como meio para que nós alcancemos a salvação, meus queridos, é justamente afrontar a Deus. Pense nisso. Às vezes a gente pode ter uma boa intenção, mas essa nossa boa intenção pode ser uma grande afronta a Deus. Já parou para pensar nisso? Talvez lá no seu coração: Senhor, eu estou me esforçando para alcançar a salvação, eu estou buscando pelos meus próprios méritos ser salvo, e você está afrontando a Deus. Você está sendo desrespeitoso com Deus. Você está acendendo a ira de Deus contra você, mesmo que a sua intenção seja boa. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Por isso é que nós precisamos ter a nossa vida pautada no Evangelho da graça, do Evangelho da verdade. Creia em Cristo. Confie em Cristo. Sirva ao Senhor, caminhe em santidade, evangelize, testemunhe da sua fé, porque você foi salvo, não para ser salvo. E a última questão que nós aprendemos é que eu e você devemos ter um coração plenamente gratos a Cristo Jesus, porque Ele fez por mim e por você tudo o que é necessário para a nossa salvação. Vamos orar? Encerrando esse nosso momento. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, e obrigado, ó Pai, pelo Evangelho da graça. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos firme a nossa fé no Evangelho da graça. Não permita, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a nos desviar da Tua verdade, que sejamos, ó Deus, enredados, ó Deus, por heresias e falsos ensinamentos, mas antes, ó Pai, guarda a nossa mente e o nosso coração, a fim, ó Pai, de que nós nunca nos afastemos, ó Deus, da Tua palavra.
Abençoa, Senhor, as nossas casas. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Guarda, Senhor, os idosos da tua igreja. Ó Pai, dá-nos a graça. Dá-nos a graça de voltarmos, ó Deus, à tua casa. Como nós desejamos, ó Deus, voltar à tua igreja. Como nós ansiamos o dia, ó Pai, em que poderemos retornar à tua casa para entoarmos louvores ao teu nome. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Sustenta-nos, ó Deus, a cada dia. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, a minha gratidão especial a todos vocês que acompanharam o nosso momento de pregação e de ensino. Amanhã, a partir das 19h30, o pastor Gedair vai estar dando continuidade à exposição de Provérbios com o assunto Vença a Preguiça. Vença a Preguiça. Não perca amanhã, às 19h30, o nosso momento devocional. Desejo a todos vocês, mais uma vez, uma ótima semana. Um bom restante de noite. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que a paz do Senhor permaneça em nosso coração.